No ano de 2020, o mundo se viu assolado por uma ameaça invisível. Um novo vírus, desconhecido pela ciência, atemorizou todo o planeta e ceifou a vida de milhões de pessoas. Com a chegada do novo coronavírus, o comportamento das pessoas diante do medo do contágio fez muitos tomarem diferentes medidas de precaução, algumas até bem extremas, para não serem contaminados pelo vírus. No início de tudo da história dessa terra, surgiu também um agente mortífero, muito mais perigoso do que o coronavírus. Já encontra-se espalhado por todo o mundo e já contaminou a nossa natureza humana. Estamos falando do germe do pecado. Sua taxa de letalidade é de 100%. A sentença havia sido dada em Ezequiel 18:20. Aquele que pecar, morrerá. E Paulo dá o prognóstico. O salário do pecado é a morte. Sua taxa de contágio é altíssima e, infelizmente, todos já estamos contaminados. Não adianta usarmos máscaras, nem mesmo se higienizar com álcool. Nenhuma dessas medidas preventivas humanas nos livra da presença do pecado em nossa vida. Como agravante, depois da infecção inicial, o pecado tornou-se doença congênita. Fomos concebidos com ele. Nascemos em pecado e vivemos dominados por ele, e nossa força de vontade é incapaz de vencer seus impulsos para o mal. Mas será que a humanidade precisa sofrer eternamente por causa do pecado? Você tem se perguntado por que temos que passar por tanto sofrimento? Será que estamos condenados à morte? A Bíblia nos mostra uma solução e antídoto para o problema do pecado e ela não está em mãos humanas. No programa Está Escrito de hoje, vamos conhecer o plano de Deus para trazer cura para um mundo em pecado. Você talvez esteja aí já com a sua Bíblia, nós vamos precisar dela, porque o tema de hoje é para falar fundo aí o seu coração. Você está angustiado? Você está preocupado? Você perdeu a esperança? Então, olha o seguinte aqui, minha amiga, meu amigo. Deus hoje quer falar ao seu coração. Você precisa permitir que Ele entre. Ao abrirmos a palavra de Deus, com certeza nós encontraremos um recado do céu para você. A gente tem uma dificuldade muito grande. Parece que a gente não consegue se libertar daquilo que faz mal para a gente. É o vício, é muitas vezes a dor, e é como que se fosse uma circunstância de autodestruição. A gente não consegue viver uma realidade diferente. É aquilo que chamam por aí de a síndrome do bandido voltar à cena do crime. Como ser diferente? Como viver uma liberdade que nos dê uma nova condição de vida? Você quer saber isso? Então eu quero te convidar a ir comigo no Evangelho de João. Hoje eu quero falar sobre salvação. E dentro do assunto da salvação, eu queria te mostrar como ser livre de verdade. Então abra comigo no Evangelho de João. Eu quero ir com você ao capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Diz assim o texto: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas, diz aqui o texto, e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, diz o texto, escrevia na terra com o dedo.
Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever. O texto continua dizendo: mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Senhor, ninguém. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Um norte-americano chamado Marvin Lane Usury, então com 48 anos, no dia 11 de agosto do ano de 2011, de madrugada, na cidade de Folsom, lá no estado da Califórnia, foi flagrado, olha só que história bizarra, tentando entrar numa prisão estadual. Isso foi contado por uma emissora de TV local. As câmeras flagraram Marvin escondido, assim, meio que escondido entre os arbustos. O que eles não sabiam é que ele estava em liberdade condicional e havia deixado aquela cadeia há 2 anos. Mas ele foi flagrado pelas câmeras térmicas que conseguiram ver à noite uma imagem borrada entre aqueles arbustos, as árvores, e aquele movimento era estranho, porque alguém estava tentando pular para dentro da cadeia. Ele foi detido por volta de 1h30 da madrugada. E quando ele foi questionado pelos agentes que o surpreenderam ali, ele deu uma resposta no mínimo curiosa. Ele disse o seguinte: eu estava com saudades. E é por causa disso que ele estava tentando voltar para dentro do presídio. Eu já vi muito bandido fugir da cadeia, mas bandido tentar voltar para a cadeia por livre e espontânea vontade é um negócio bizarro demais. O detalhe é que essa história tem uma ligação muito próxima com as emoções que nós desenvolvemos e vivemos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o maior problema do pecado? Pense aí. O que o pecado tem de tão ruim? Sabe qual é o problema do pecado? É que o pecado nos faz escravos daquilo que não presta. É como eu disse, né? O bandido sempre volta à cena do crime. Quem que é o nosso maior inimigo? Veja, o nosso maior inimigo, aquele que luta contra nós e tem um alto poder de destruição, ele é um inimigo íntimo, está aqui dentro, é a nossa natureza, e essa natureza está em guerra contra tudo, está em guerra contra todos. Ao mesmo tempo, o perdão, a graça, ela abarca 2 realidades que são completamente diferentes. Veja, o perdão está relacionado à perfeição divina e, ao mesmo tempo, à rebeldia humana. É por isso que o pecado e a graça, que são opostos, têm uma condição parecida, porque eles invertem a realidade das coisas. Quer ver só que detalhe interessante nós podemos tirar dessa história? Dá uma olhadinha no que o pecado faz, como é que ele aparece aqui demonstrado no texto que nós lemos, e isso pode nos ensinar a perceber o processo de rebelião do pecado. Veja, quando você vai aqui ao texto, ao contrário do que muita gente falou, escreveu e ensinou por aí, o pecado, ele é ilustrado aqui numa inversão do processo natural das coisas. De que forma isso? Aqui essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e ela é colocada em pé
Por que isso? Nós temos aqui nessa simples postura um ato de rebeldia, de arrogância do ser humano se colocando numa posição indevida. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Algum tempo atrás eu estava assistindo um programa na televisão, Caçadores de Mitos, e eu descobri uma coisa extraordinária, a razão do porquê os piratas usam um tapa-olho. Você já parou para pensar por que os piratas usam o tapa-olho? Eu sempre pensei porque eles fossem cegos, mas não, a razão é outra. Os piratas são homens de guerra e eles geralmente lutam nos barcos. E como eles conquistam outros barcos, eles precisam estar preparados para lutar no ambiente de luz e no ambiente de escuridão. E eles usavam então o tapa-olho para deixar um olho descansando. Enquanto eles lutavam no ambiente claro, esse olho que estava acostumado com a luz dava a eles a condição de lutar. Quando eles passavam para um ambiente escuro, eles então simplesmente mudavam o tapa-olho de lado e aquele olho que estava acostumado com a escuridão dava a eles a condição e a vantagem de entrar num barco, quem sabe lá na proa, ou lá embaixo, e conseguir lutar e conquistar aquele barco. Aqui tem um mito nessa história, semelhante ao mito do tapa-olho dos piratas. Essa mulher, ela não é encontrada humilhada, sabe? Assim, prostrada, ajoelhada, não. Essa mulher é encontrada em pé, no meio. Por quê? Porque essa é a postura comum das pessoas que recebiam uma sentença. É postura também comum das pessoas que manifestam um julgamento. E quando a gente vai a essa história, essa posição da mulher, ela nos mostra o primeiro problema do ser humano. Quando você vê a serpente dizendo para o homem, olha, vocês serão como Deus. Aquela mulher se coloca numa posição, mesmo tendo pecado, mesmo tendo miséria na sua vida, ela demonstra arrogância, ela deveria se humilhar, ela deveria ir ao chão, mas ela não faz isso, ela se exaltou. E a Bíblia diz em Mateus 23, o verso 12, quem se exaltar será humilhado. É por isso que os salvos na Bíblia, eles são descritos como aqueles que serão defendidos por Miguel. E lá em Daniel 12:1 diz que Miguel, em algum momento, ele vai se levantar para defender o seu povo. Veja, se essa mulher pecadora deveria ir ao pó e ela não foi pedindo misericórdia, a gente encontra aqui a imagem da salvação num processo também contrário, invertendo aqui a ordem das coisas. Você encontra Jesus Cristo, o Criador do universo, também se colocando no lugar da criatura. Se a mulher não vai ao chão, se ela não vai ao pó, quem é que vai na história? O texto diz que Jesus se inclina, sabe por quê? Porque Cristo escolheu se fazer como homem. A questão mais importante sobre a salvação é a complicação que ela demanda. Veja, não é porque Deus acha difícil perdoar, mas como é que Ele acha possível fazer isso de alguma forma? Se você um dia precisou perdoar alguém, você sabe como é difícil. Perdoar o assassino de uma pessoa que você ama, o estuprador, o ladrão. É por isso que Carnegie Simpson disse que o perdão para o homem é o mais claro dos deveres, porque a gente deve, mas para Deus ele é o mais profundo dos problemas. Porque para Deus perdoar, Ele tem que fazer algo extraordinário, Ele tem que se inclinar ao chão, Ele tem que tomar o nosso lugar e Ele precisa ir onde nós, por causa do pecado, da nossa arrogância, não conseguimos ir. Jesus foi ao lugar onde a mulher e aqueles homens deveriam ter ido. Jesus foi ao chão. Jesus se humilhou. Esse é o relato da Bíblia. Ele te ama tanto que Ele veio ao seu encontro, Ele veio ao encontro da humanidade, assumindo uma forma de humilhação. Filipenses diz isso, que Ele assumiu a forma humana, e não apenas isso, sendo obediente como servo, foi à cruz do Calvário. Ele assumiu aquilo que eu sou, a minha morte, para que eu pudesse assumir aquilo que Ele é, a sua vida. Mateus 23, o verso 12, diz assim, quem se humilha será exaltado. É por isso
que há esse contraste dentro dessa história. O ser humano não consegue ir ao chão. Ele não consegue se humilhar. Você está entendendo? É muito difícil para nós reconhecer a nossa fraqueza. É muito difícil abrir mão daquilo que nos faz mal, porque nós somos arrogantes. Não é só aquela mulher, é você aí, sou eu. A gente fica em pé para demonstrar que nós não precisamos de nada, que nós não precisamos de ninguém. Mas se você faz isso, se você está vivendo essa realidade, lembre-se, Jesus faz por você o que você não pode fazer por si mesmo. Por isso que ele vai ao chão, ele vem ao nosso encontro, ele se humilha para nos exaltar, para nos levantar. Mas tem um segundo aspecto bastante interessante dessa história que eu queria analisar aqui com você. Se pecado e graça tem, dentro dessa história, um processo de inversão da realidade das coisas, a segunda coisa que a gente pode tirar aqui é que pecado e graça tem também processos que são completamente distintos, diferentes. A gente tem aqui o pecado tentando destruir e você encontra a graça tentando salvar. Como isso? E o que isso tem a ver com você? Bom, veja, o pecado, ele é, dentro do texto aqui, compreendido como se fosse uma armadilha que os fariseus estavam preparando para Jesus. Olha o verso 6, diz assim, isto diziam eles, tentando-o. Olha só que interessante. O pecado, ele tenta Deus. Ele se levanta contra um mandamento bíblico, que está lá em Mateus 4, verso 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, o pecado é uma rebelião diretamente contra Deus. Pare um pouquinho, deixa eu te explicar melhor isso. O pecado, ele pode ser social, ele pode ser cultural, mas ele sempre será, na sua essência, espiritual. Porque ele é uma tentativa de destruição da própria pessoa de Deus. Quando você, por exemplo, rouba alguma coisa, você está roubando o direito de Deus ser justo e manter o mundo em harmonia. Quando você, por exemplo, que é casado, vai atrás de alguém que não é sua esposa e você se torna infiel, você comete adultério, você está roubando de Deus a justiça. Por isso, qualquer pecado, seja ele pequeno ou grande aos olhos da sociedade, é uma tentativa de destruir o próprio Deus. É isso que a gente encontra, a armadilha que o pecado prepara, tem como objetivo pegar Deus, destruir a sua graça e a sua salvação. E é por isso que esse pecado, dentro dessa história, sempre será ilegítimo. Você consegue entender isso aqui? Todo pecado é ilegítimo. Por quê? Veja, quando a gente vai para a história que nós lemos, você encontra quantos pecadores ali? É óbvio, a cena apresenta só uma pecadora. Mas se você vai à Bíblia, por exemplo, em Levíticos 20, o verso 10, você percebe que para receber a sentença, a condenação pelo adultério, precisariam estar os dois adúlteros. E a cena fica pior ainda. Se as pessoas eram casadas ou solteiras, não tinha diferença nesse contexto de pecado. Os dois adúlteros, sejam eles casados, fossem eles casados ou solteiros, eles deveriam receber a pena de morte, de acordo com Deuteronômio 22, do verso 22 até o verso 24. Ou seja, a cena era um circo que não tinha legitimidade nenhuma. Não era constitucional a acusação. Sabe por quê? O pecado, preste bem atenção no que eu vou te dizer, ele é uma conspiração contra basicamente três coisas. Contra a verdade, contra a aparência e contra a essência das coisas. Isso que o pecado é. Ele é ilegítimo, porque ele atenta contra a verdade, contra a aparência e contra a essência. Deixa eu fazer aqui um exemplo para você. Imagine que você estivesse vendo aqui um copo
transparente. Eu estou com uma xícara aqui. Mas imagine que dentro desse copo você pudesse ver um suco bem gostoso, gelado, um suco de laranja. Ao olhar para esse copo, você não saberia que antes eu coloquei aqui algumas gotinhas de cianeto, um veneno altamente letal. Quando você olha para esse copo, você enxerga o que aqui? Você enxerga suco. Mas o que esse copo é? Ele é veneno. Ele é morte. Sabe por quê? O pecado, assim como esse copo, ele atenta contra a verdade, a aparência e a essência das coisas. O pecado confunde. Você pode até tomar desse suco assim, olha. E você pensa, que delícia. Mal sabe você que aqui dentro você não está tomando suco. Aqui dentro você está encontrando o pecado. Porque pecado é isso. Pecado é um atentado contra a aparência das coisas, contra a essência das coisas e contra a verdade das coisas. Mas não para aí. Se o pecado tenta destruir tudo e todos, a graça, a salvação que Jesus oferece para você, pode salvar tudo e todos. Jesus tem poder para salvar tudo e todos, inclusive salvar você. Veja, olha só o que acontece. O verso 6 diz que enquanto Jesus era tentado, diz aqui o verso 6, que ele se inclina e escreve na terra com o dedo. Por que Jesus escreveu? Sabe por que Jesus escreveu? Porque a sua ação principal é contra a mentira. E como é que ele luta contra a mentira? Revelando a verdade. Aí você pode se questionar, mas o que é que Jesus escreveu então? Por que ele vai ao chão e ele escreve? O texto não diz diretamente, mas muito provavelmente o que Jesus escreveu acusou os acusadores. É só você voltar aqui no texto, no verso 9, e você vai perceber que diz assim, e ouvindo eles esta resposta, e agora observe, acusados pela própria consciência. Olha só o que diz, acusados pela própria consciência. O pecado, queridos, conforme descreve o Salmo 51, verso 3, o pecado está sempre diante de mim. Sabe por quê? Eu não consigo tirar da minha vida aquilo que não presta. Sabe aquela pessoa tóxica, que você sabe que não está dando certo o relacionamento, você não consegue terminar? Sabe aquela amizade tóxica? Sabe aquele vício? As coisas ruins, queridos, infelizmente, elas vêm na nossa vida para ficar. A gente não consegue usar da nossa capacidade para nos libertar disso. E é por isso que Jesus Cristo, ele atua revelando a verdade no contexto da mentira. Ele acusou os acusadores. Ele fez mais do que isso. Jesus, ele colocou aqui na mesma cena em flagrante a acusada e os acusadores. Como é que ele fez isso? Mostrando que diante de Deus não existe pecadores e pecadores. Nós somos todos iguais. Aqueles que acusam são iguais àqueles que são acusados. Mas diante desse cenário, Jesus se oferece dizendo o seguinte, a minha graça tem poder para salvar tudo e todos. Veja, os pecadores podem e são salvos dos seus pecados. Pense nisso. Os pecadores podem e são salvos dos seus pecados. Mas não somente eles, os acusadores também, diante de Cristo, são salvos das suas acusações. Afinal, quem atira pedras não é muito diferente daquele que é apedrejado. O único que poderia atirar todas as pedras, contra todos, contra tudo, inclusive contra você, também contra mim, contra a minha vida. O único que poderia fazer isso estava se colocando numa posição de desarme. Sabe por quê? Porque a graça tem poder de salvação.
Tem uma terceira coisa muito importante que eu queria analisar aqui com você, dentro do texto. Pecado e a graça, mais do que terem processos de inversão da realidade, ou terem objetivos diferentes, pecado e graça têm resultado ou resultados completamente diferentes. E essa história termina de uma maneira extraordinária, sensacional. Olha só que interessante. Finalmente, o pecado, ele desaparece diante da graça. Verso 10 diz aqui, ó, Jesus, erguendo-se, não vendo a ninguém, ele faz a pergunta: onde é que estão os seus acusadores? Diante da graça, diante daqueles que aceitam a graça, não sobra nenhuma acusação. Um dos versos mais lindos que a Bíblia apresenta para nós, Romanos 8:1, diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É lindo isso, não é? Não sobra nada, não sobra ninguém para nos acusar quando nós estamos diante de Cristo Jesus, quando nós estamos em Cristo Jesus. É por isso que a graça, ela demanda da minha parte um relacionamento próximo. Eu preciso estar perto. Preciso estar perto de Cristo. Quando Jesus diz isso para aquela mulher: cadê os teus acusadores? O verso 11 é extraordinário, porque ele completa dizendo o seguinte: olha, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Entenda aqui uma coisa: é impossível você ir para longe de Cristo e se manter sem pecado. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando a ordem inversa, que é o seguinte: vá e tente viver sem pecado. Ou seja, experimente não ler a Bíblia, experimente não orar, experimente não ter fé em Cristo, experimente não viver pela palavra de Deus e tente continuar perto, tente viver como salvo. A lógica de Jesus é a seguinte: aqui o desafio era para a mulher nunca mais sair da presença de Jesus. Esse é o desafio da graça, é nos levar à presença de Cristo. É nos fazer experimentar o que há de melhor. Não basta apenas eu não ser condenado. Eu preciso ser liberto. Então entenda uma coisa. Quando Deus nos salva, assim como Ele salvou essa mulher, existem duas perspectivas da liberdade que Ele oferece para você. Entenda isso daqui. Qual é a primeira perspectiva da liberdade que Jesus me oferece? Eu sou liberto de algo. Jesus te liberta do pecado. Jesus te liberta da ansiedade. Jesus te liberta da depressão. Jesus te liberta da incredulidade. Ele me liberta do pecado. Você está entendendo? Não existe um único pecado que Ele não possa tirar da minha vida. Jesus perdoa qualquer pecado, mas Ele não tolera nenhuma desculpa. Só que mais do que me libertar de algo, Ele também me liberta para algo. Eu sou liberto para quê? O propósito da libertação, queridos, é viver na presença de Cristo. E isso aqui é extraordinário. Se você entender isso, você vai entender tudo o que você precisa para ser uma nova criatura. Você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Você vai abrir o seu coração para Ele entrar. Você aceita isso? Você permite Ele fazer isso agora, enquanto você assiste o programa Está Escrito? Deixa eu ilustrar isso aqui para você. Alguns anos atrás eu li uma história, quero contar aqui para você, como explicação do objetivo da libertação de Cristo. Um mendigo na Austrália tinha um sonho de conhecer a América, os Estados Unidos, mas ele não tinha dinheiro para isso. Sabendo dessa situação, alguém que lhe conhecia e tinha recursos, lhe deu um bilhete
para que ele fizesse uma viagem num luxuoso transatlântico. Todo feliz, ele juntou o que ele podia das suas coisas numa pequena trouxa e foi até o local onde ele embarcaria. Mas quando ele chegou lá, veio à sua cabeça o seguinte: olha, essa viagem vai durar 1 semana. E o que é que eu vou comer? Ele então começou a vasculhar os seus bolsos, encontrou algumas moedas e foi até a padaria mais próxima e comprou algumas baguetes de pão. Ele escondeu o pão dentro da sua trouxa de roupas, entrou no barco, no transatlântico, foi direto ao seu quarto e não saiu dali. Afinal de contas, ele estava com medo de ter que dividir o seu pão com os outros pobres que poderiam estar viajando. E você sabe que o pão com o tempo vai ficando duro, embolorado, e era tudo que ele tinha para comer. Ele comia aquele pedaço de pão que agora estava duro, embolorado, mas ele estava feliz porque ele estava realizando o seu sonho. No último dia, antes de chegar na América, ele decidiu sair para conhecer aquele luxuoso transatlântico. E quando ele estava andando pelos corredores, ele se deparou com um restaurante. E estava ali um maître. E quando aquele maître o atendeu, disse: por favor, entre. Ele disse o seguinte: não, eu não posso, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Aquele maître então disse para ele: por favor, você tem um bilhete para estar nesse navio? Ele disse: tenho. Você poderia me mostrar, por gentileza? Ele pegou o bilhete, apresentou. Aquele homem então olhou e disse assim: meu amigo, é o seguinte, esse bilhete lhe dá o direito de fazer quantas refeições você quiser nesse restaurante, desse barco, e nos outros 9 restaurantes. Por favor, entre, sirva-se e coma à vontade. Sabe o que aquele homem entendeu tarde demais? É que ele tinha tudo, mas ele achava que o que era dele era melhor. Por isso ele comeu pão duro e embolorado, em vez de comer uma refeição linda, cheirosa, gostosa, a hora que ele quisesse. Sabe o que o pecado faz? O pecado faz lá dentro do nosso coração o nosso desejo se voltar para as coisas ruins da vida. O pecado nos faz apegar às coisas que nos destroem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. A gente se torna dependente das coisas ruins. E o trabalho de Cristo não é apenas nos libertar do pecado, mas é nos libertar para sermos livres e vivemos um relacionamento de intimidade com Ele. Todos os dias uma mesa posta para você, todos os dias uma nova realidade, todos os dias uma nova bênção, todos os dias um novo milagre. E eu te pergunto, vale a pena você trocar tudo de Deus, você deixar de lado a graça, para você escolher viver o cativeiro que o pecado traz para a sua vida? Então para de ter o coração duro, para de dizer que amanhã você vai fazer isso, tem que ser agora, tem que ser hoje. É Jesus que está te chamando, você não está entendendo? Ele te colocou aqui no Novo Tempo para que você mudasse agora, para que você experimentasse agora a liberdade. A Joyce vai cantar uma música. E é mais uma vez Deus falando com você através de letra e canção, dizendo: me deixa entrar, porque eu posso ser o seu Salvador, eu posso mudar a sua história. Ouça essa música. Depois, eu quero fazer aqui uma oração, entregando a sua vida nas mãos de Deus.
tua salvação. É hoje, sem hesitar, clame em oração. Hoje, Cristo te ouve, está perto, se em pecado estás. Hoje é o dia da tua salvação, deixa Cristo te limpar. Hoje é o dia da tua salvação, é hoje, sem vacilar, entregue o coração. Hoje, Cristo chama e te ama, se em pecado estás. Hoje é o dia da tua salvação, deixa Cristo te guiar. Hoje é o dia da tua salvação, deixa Cristo te salvar. E aí? Está sentindo o Espírito falar aqui dentro do seu coração? O que mais Deus precisa fazer para você entender? Você diz assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa difícil. Mas eu queria te dizer, pessoas difíceis são a especialidade de Deus. Ele pode e com certeza Ele vai mudar até mesmo você que é difícil, para deixar claro para o universo. Para a graça não existe impossibilidade. Mas o que Ele precisa hoje é a sua permissão. Talvez você diga assim, não, mas pastor, eu preciso conhecer mais, eu preciso entender mais. Pois então agora você não vai ter mais desculpa, você vai entrar em contato aqui com a gente através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar das 8 da manhã até as 17 horas ou às 5 da tarde. E você vai pedir esse guia de estudos Jesus, o Restaurador da Vida. Se você preferir, você pode mandar um WhatsApp para o número 12 98244 4449. E você vai pedir aqui o seu guia, que o pastor Robson do programa Está Escrito está lhe dizendo, o guia Jesus, Restaurador da Vida. Veja, aqui nesse guia você vai entender sobre Jesus e a salvação. O que é necessário você saber sobre a sua salvação? Aqui de forma muito prática, didática, você vai entender o que é o pecado, qual é a consequência do pecado, como nos libertamos do pecado. Você vai fazer uma viagem pela palavra de Deus e com certeza você vai ser transformado. Porque Jesus pode, Ele quer. E se você permitir, Ele vai fazer hoje um grande milagre da transformação da sua história. Posso orar aqui com você? Posso colocar sua vida nas mãos de Deus? Então ore agora comigo. Senhor, nós somos pecadores. Quantas vezes a gente luta as mesmas batalhas com os mesmos resultados? Derrota, sofrimento, angústia.
Mas hoje entendemos, através da história dessa mulher pecadora, que a graça pode libertar. Que hoje seja um novo dia na vida desse querido amigo, dessa querida amiga que acompanha o programa Está Escrito. Eu entrego em tuas mãos este amigo, esta amiga, orando em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço aí para você. Nosso programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.